missão, desde o primeiro instante, ela entra na economia espanhola. Toda essa região era território guarani. Ele é uma mistura do espanhol com o português, com o índio. A gente vai estar recontando a história de uma forma viva mesmo. Quem somos? Cada um vai aportar a sua mirada, a sua história. Cada povoado tinha uma milícia, exército esse que chegou a aproximadamente entre 15 a 20 mil guerreiros. Primeiro uma batalha dos papéis, depois é que vai ter a guerra propriamente dita. Eles foram passados a fio da espada, sem necessidade. Só ficou um lado da história. A gente está aqui até hoje. Somos 3 viajantes, cada um com uma herança cultural que nos une e nos separa. Juntos estamos fazendo uma viagem de volta ao passado pelas ruínas das missões jesuíticas no Cone Sul da América, uma região que divide um passado em comum. Na nossa viagem, percorremos 160 quilômetros pelas ruínas das missões de Trinidad e Jesus de Tabarengue, no Paraguai, e San Inácio Mini, na Argentina. Cruzamos a fronteira com o Brasil, no Rio Grande do Sul, para conhecer os 7 povos das missões, palco de uma guerra sangrenta que marca o início da nossa história, a Guerra Guaranítica. Esse lugar que a gente está aqui, nas missões, é uma das terras mais férteis do estado, né? Tem uma economia que gira em torno da agricultura, da pecuária. Os guaranis sempre tiveram cultural isso, né? A questão da trajetória. Porque havia sempre uma busca de território onde fosse uma terra pura, né? Uma terra boa. Eu falava com uma comunidade de missões que eles chamam de Iuepitá, a terra roja, a terra vermelha. Nós somos Iuepitá, nós somos terra vermelha e voltamos para ela. O grande desafio é conviver todos nessa terra, não? Dar espaço para todas as culturas e respeitar elas. As trilhas que ligavam os 7 povos nos levam hoje às ruínas de São Lourenço Mártir. Fundada em 1690, foi a 5ª missão a ser construída na região, que era a mais rica do território das missões jesuíticas. Em pouco tempo, essas cidades, que tinham até 7 mil índios como habitantes, cresceram e alcançaram um alto grau de desenvolvimento, maior até que as colônias espanholas e portuguesas. Nosso caminho, encontramos pesquisadores que nos ajudam a entender o que aconteceu aqui. As missões eram um conjunto de 30 povos que se desenvolveram, ficando 8 onde é o território do Paraguai, 15 na região de Misiones e Corrientes, atualmente Argentina, e 7 aqui. Conforme os recursos da natureza, as missões se dedicavam mais à criação de gado ou mais à agricultura. Então aqui os 7 povos das missões tinham grandes estâncias e cada missão teria na época ao redor de 100 mil cabeças de gado. O gado que foi o grande achado econômico das missões, onde o couro se transformou num dos principais produtos de exportação. Os padres conseguiram fazer com que se desenvolvesse a tecnologia da multiplicação da semente da erva mate e a erva mate se transformou no segundo produto mais importante das missões, tanto para o consumo interno quanto para a exportação. A missão, desde o primeiro instante, desde o começo, ela entra na economia espanhola. Tinha que abastecer a missão de erva mate, e não só a missão tinha que exportar erva mate, tinha que exportar couros e sebo e sapatos. Era forte dentro da economia colonial. Pelas trilhas que unem os 7 povos, vamos nos aproximando da missão de São João Batista, que hoje pertence ao município de Entre Juiz. Fundada em 1687 pelo padre Antônio Sepp, foi um centro de produção artística, outra marca dos povos missioneiros. Em São João se produziam instrumentos musicais que eram exportados para a Europa e uma orquestra que ficou famosa na época. Aqui também era o centro de produção metalúrgica do território,
com fornos e forjas que fabricavam utensílios de ferro para uso das missões e das colônias. A terra, nota bene, é tão fértil que por toda parte encontrarás uns 12 a 15 mil bois e vacas dos maiores e mais bonitos. Não seria isto um alto negócio para os mercadores de gado e corretores da Europa? Nossos 3 navios levaram 300 mil couros para a Espanha, não de vacas, mas de touros crescidos. Uma coisa que está sendo muito forte para mim primeiro, o meu desconhecimento, né, da história guarani. O que nos chegou foram os relatos dos padres jesuítas. Então, só ficou um lado da história, né? Hoje eu sou fotógrafo, então eu tento colocar um olhar guarani através da lente que eu uso, né? Então hoje, né, a história parece que se inverte, porque no passado os invasores, né, vamos dizer assim, se apropriaram de muitas coisas indígenas, e hoje nós que estamos nos apropriando da tecnologia que é desse outro povo. Então a gente está invertendo a história para a gente estar se inserindo na história de uma forma sem tentar destruir a sociedade do outro. Agora eu acho importante essa troca, assim, e que a tecnologia nos ajude assim, a aproximar, né? Eu acredito muito que esse início de nossa trajetória, de nós 3 aqui, seja um início de um diálogo entre povos diferentes, e que cria um novo diálogo sobre esses valores culturais e valores históricos. Trabalhei um pouco aqui com audiovisual ao mesmo tempo como cacique também. Eu tenho um trabalho com jovens que é um pouco usar essa ferramenta o cinema e contar um pouco a nossa própria história, do nosso ponto de vista, assim, que a gente mais chamamos de olhar guarani mesmo com o cinema. Qual é a importância do Ivimaraê para vocês, né? Esse caminho do lugar, né, do chão, da terra sagrada. Quando se fala de terra sem mal, é um lugar, uma terra mesmo, ancestrais, onde tem matas, onde tem rios bons. Toda essa região era território guarani. E essa era uma caminhada que os nossos ancestrais faziam, né? Por exemplo, vinham do Paraguai, ficavam um tempo na Argentina. E depois da Argentina vinham aqui, sempre ficavam um tempo aqui. Depois daqui passavam de novo para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e foram assim até Espírito Santo. Há 15 anos atrás teve uma luta de novo dos Guarani para poder demarcar de novo essa terra ancestral, né? Apesar de que aqui só tem 234 hectares. Apesar de que todas as missões eram uma aldeia, né? Uma vez uma criança não indígena falou: se vocês têm raiva da gente porque os nossos ancestrais mataram todos os teus antepassados, assim, eu falo não, assim, acho que a gente tem uma luta mais importante hoje em dia, né, que é a modernização, esse avanço do universo, né? Porque é uma luta muito grande que a gente tem. Hoje em dia acho que a luta é mais difícil, assim, porque a gente tem menos territórios e ao mesmo tempo a gente tem que manter a nossa cultura, de fortalecer cada vez mais. Hoje em dia acho que os Guarani se até agora existimos, é por causa da nossa espiritualidade, né? A gente consegue se adaptar em qualquer situação assim de hoje em dia, por exemplo, no mundo moderno, perto da cidade, é um jeito de a gente permanecer vivo.
caminho que levava a São Miguel Arcanjo, a maior e mais importante missão da região, é provavelmente o mesmo de 300 anos atrás. Essa trilha original era percorrida diariamente pelos missioneiros. É impossível não sentir uma energia diferente neste lugar. Então, estamos entrando aqui agora nas ruínas daqui de São Miguel das Missões, onde anteriormente, né, era uma região totalmente indígena, né? Os velhos nossos falam muito dessas ruínas, né, como um espaço sagrado, né? Mas só que é um pouco difícil de entender, às vezes, por que é sagrado, né? Quando é um modelo que não é parte da cultura guarani. São Miguel das Missões foi tombada como Patrimônio da Humanidade em 1983. O acervo artístico guardado pelo Museu das Missões é um dos mais ricos deste período. Demonstra a importância de São Miguel e seu alto grau de desenvolvimento econômico e cultural. Foi aqui que os missioneiros decidiram fazer frente aos europeus, entrando em guerra na defesa de seu território. Quando os jesuítas vieram para cá, e aí foi fundada a província jesuítica do Paraguai em 1610, os jesuítas tinham um projeto de colonização. Cada povoado tinha uma milícia, né, que no conjunto dava esse exército como um todo. Exército esse que chegou dos 30 povos a aproximadamente entre 15 a 20 mil guerreiros, né? Porque o Guarani tinha suas técnicas próprias, né, suas práticas próprias, eles tinham uma natureza de serem guerreiros. Mas aqui eles aprendiam as outras táticas e principalmente a usar as armas de fogo. A partir de 1680 uma coisa ficou bastante clara. Esta aqui é uma região de fronteira entre os portugueses e os espanhóis, mas é uma fronteira que não tem limites. É uma fronteira em aberto. E a guerra se torna cada vez mais constante. Nesse momento nós temos 3.000 índios das missões cercando Assunção a serviço do Império. Nós temos a revolta dos comuneiros, 3 anos fora de casa. Nós temos um exército missioneiro cercando a colônia do Sacramento, anos a fio. Quem sustenta as tropas indígenas são as missões, não é o Império. E em casa não funciona nada, eles não estão plantando, as famílias estão sem apoio. Chega um determinado momento que as cortes ibéricas, né, os governantes ibéricos, decidem limitar essas fronteiras, né, até onde vão as fronteiras de Portugal, até onde vão as fronteiras de Espanha. Isso começa lá por volta de 1730, esse debate mais ou menos. Os portugueses encomendam para um cartógrafo francês um mapa do Brasil, chamado Mapa que Inventou o Brasil, por sinal, e por esse mapa, então, eles começam a definir que a Amazônia é dos portugueses e o Prata é dos espanhóis. E não levaram em consideração, por exemplo, as populações indígenas que viviam aqui. A guerra vem de uma permuta, de um acordo que é proposto por Portugal, trocar os famosos 7 povos pela colônia de Sacramento. Os índios vão só tomar ciência disso lá por 1752. Inclusive, os jesuítas tentam convencer, sobretudo, né, as elites da necessidade da transmigração. Eles deveriam sair da banda oriental, né, do que hoje corresponde ao noroeste do território sul-rio-grandense, e ir para o outro lado, que corresponde hoje à região das Missões, ali, Entre Rios, Correntes, etc. No primeiro momento, eles procuram novos territórios para fazer essa transmigração. Mas no meio dessa negociação, chega uma informação de que haveria uma indenização. E os indígenas veem isso como se os padres tivessem vendido as reduções. Eles não têm essa compreensão de que estava em jogo alguma coisa lá do outro lado do oceano, entre os dois impérios. Eles mostraram uma insatisfação diante de um tratado que foi firmado sem a consulta prévia aos principais envolvidos, que são os próprios índios. E nisso eles se decidem a escrever as tais cartas, porque eles receberam uma manifestação, enfim, uma ordem escrita do governador de Buenos Aires, José de Andonaé, que dizia que se eles não entregassem o território, que eles iam, né, enfrentar a fúria das armas, a guerra.
De todas estas cosas a ti te pedirá cuenta nuestro Señor, por no estado a las palabras del Santo Rey. En esta vida lo pagarás, cuanto más después de muerto lo pagarás eternamente en el infierno. Por tanto, en nombre de nuestro Rey, haznos justicia. Só que, se os jesuítas não obedecessem e não levassem os índios para o outro lado do rio, ele estaria excomungado. Ele não seria nem mais jesuíta, não seria nem mais cristão. Parte da população foi transmigrada, mas houve aqueles que se colocaram contra a negociação. E de repente, os índios, mas você não nos serve mais, você não está do nosso lado. Você tem que cumprir ordens de fora. E nesse meio tempo, essa oposição ela parte de duas reduções, basicamente da redução de São Nicolau e da redução de São Miguel. E o missioneiro faz cartas ao imperador dizendo: nós até hoje servimos lealmente, durante todo esse tempo nós nunca falhamos, e agora você está nos abandonando. Tem umas cartas impressionantes dos caciques se queixando ao imperador. Esto es lo que hace que no creamos ser esto mandato de nuestro rey. Si el rey supiera el deseo grande que tienen estos portugueses de apartarnos de esta tierra, el deseo de perdernos y lo que nos han afligido y empobrecido. E aí que vai começar todo esse conflito, na qual eles tentaram negociar através dos papéis. Digo, teve primeiro uma batalha dos papéis, depois é que vai ter a guerra propriamente dita. Dios nuestro Señor no es mudable en su voluntad y querer, ni tampoco se puede engañar. De suerte misma es nuestro Santo Rey en esta tierra. Estando en lugar de Dios, no es mudable su voluntad. Por esto, si vinieres, tendremos guerra. Esta guerra queremos nosotros si tú vinieres, y nosotros nos mandaremos contra ti hasta vencerte. E vão alegar exatamente o que? Olha, nós não fomos rendidos pelas armas, nós aceitamos ser vassalos de Espanha, portanto nós não vamos sair dessas terras. E mais, como é que eles iam entregar as terras deles exatamente para os seus inimigos históricos, os portugueses? Eles nunca aceitaram. E aí, a partir de 1754, nós estão em guerra contra as autoridades espanholas, né, contra as autoridades portuguesas, contra parte da igreja, né. Aí tem a chamada Guerra Guaranítica, que ela começa em 1754 e vai até 1756. É uma rebelião colonial, onde os indígenas foram os principais protagonistas. Não são todas as reduções que se envolvem no conflito. São basicamente 9. 6 do lado oriental e mais 3 do outro lado ali, que tinham fortes vínculos também com essas missões orientais e que tinham instâncias hiervais no que hoje corresponde ao território do Rio Grande do Sul. E os povos lá de Jesus, Trindade, São Ignacio se envolvem nessa guerra? Não, eles não se envolvem. O Tratado de Madrid não afetou nada a eles. Eles dizem: nós reconhecemos que a luta dos nossos irmãos é legítima, mas nós não vamos nos envolver, porque esta guerra não nos pertence. Se todos os guerreiros despovoados tivessem se envolvido, nós teríamos um exército de 20 mil homens para lutar nessa guerra. Olha, nós tivemos apenas 10%, 2.300 mais ou menos. Teve uma primeira tentativa de se atacar o território missioneiro, que foi uma ação conjunta, um movimento de pinça. Tropas espanholas, tropas portuguesas para chegar até as reduções. E os índios também se mobilizam e os portugueses e espanhóis não chegam no território. A situação, então, dos portugueses foi mais dramática. O Gomes Freire teve que se acampar em cima de árvores para conseguir, cheios do rio Jacuí, os caras vão para cima das árvores, tem gravuras disso. Os soldados sobem para cima das árvores porque não tinha mais onde ficar em terra, de jeito nenhum. Bom, dão marcha atrás, voltam, né? Os portugueses e espanhóis voltam às suas bases. Depois voltam a atacar o território, aí quando forças coligadas, saem atravessando territórios sul-grandenses também, e aí sim vão atacar as reduções. São 5 mil homens, né, luso-hispânicos, né, que estão com todas as armas, tem munições, tem armas, tem gado, tem alimentação, tem carretas, tem tudo. E os indígenas não dispõem de tudo isso. Na visão de vocês, na história de vocês, quem de fato foi o Sepete Araju? Muitos dizem que é uma liderança Guarani, outros têm dúvidas, né, de que ele realmente seja Guarani, mas enfim, ele é uma liderança indígena que até 1752 nós não temos qualquer informação sobre ele. Então, a partir de 1752 ele começa a defender
que a terra é dos indígenas, e o Cepete Araju é muito feliz quando diz isso. Se as missões existem, elas existem porque nossos antepassados aceitaram, quiseram, fizeram acordos. E aí, não só ele, mas em todos os cabildos, eles escrevem: esta terra tem dono. E o Cepete Araju se torna o porta-voz dessa mensagem. Querem que deixemos nossas terras, nossos ervais, nossas estâncias e, enfim, todo o terreno inteiro. Este mandato não é de Deus, senão do demônio. Nosso rei sempre anda pelo caminho de Deus, não do demônio. Ele nunca foi cacique, é outra coisa que aparece muito. Ele tinha um cargo de cabildante, de alferes, chegou à condição de corredor por sua capacidade de liderar e que já tinha sido aprisionado pelos portugueses e não queria ir para o enfrentamento aberto. Ele temia muito que numa batalha mais campal eles fossem sofrer as baixas que sofreram. Mas a morte do Tia Araju, ela já sinaliza de que a guerra está perdida. Parece que eles ficam meio acéfalos mesmo nessa questão. Não se cria uma outra liderança tão consensuada que tivesse uma voz ativa nesse momento. Quem assume o comando das tropas é o Nicolas Ienguiru, só que o Ienguiru não era um homem de armas, era um homem de letras. Era um cara mais de reflexão do que de ação. Mas mesmo assim eles não desistem. Eles vão à morte. Cepete Araju morre 3 dias antes da batalha final, da batalha maior, que é conhecida como a Batalha de Caiboaté, que se dá em 10 de fevereiro, na qual os próprios índios informam que morreram em torno de 1.500 indivíduos. Eles foram massacrados em Caiboaté, eles já estavam vencidos e eles foram passados a fio da espada, sem necessidade. Eles se precipitaram nessa guerra, a gente não sabe exatamente por quê. Eu tenho pensado muito que eles foram para a guerra de maneira um pouco afoita, procurando vingar a própria morte do Cepé, do líder moro. E ficou fácil a dominação, né? Eles tomam e efetivamente eles escrevem, né? A guerra está vencida, eles estão apaziguados e os rebelados estão mortos. E aí eles tomam a partir de 56. Eles executam o tratado. Os índios são levados para o outro lado do rio, à força. Então o que o missionário não conseguiu no convencimento, o exército faz e leva os índios para o outro lado do rio. As missões são abandonadas. Aí se desfaz o tratado. Os índios têm que voltar para suas aldeias destruídas. Os próprios jesuítas acabam se indispondo com as cortes, que depois vai resultar, depois da Guerra Guaranítica, né, vai resultar na expulsão dos jesuítas de Portugal em 1759 e na expulsão desses territórios aqui em 1768. Os impérios pedem que o Papa suprima os jesuítas e ele duvida. Eles obrigam o Papa a acabar com os jesuítas. Primeiro o Estado termina, depois eles obrigam o Papa também. Tudo tem a ver com o Tratado de Madrid e com essa reordenação do espaço. Pela primeira vez na história colonial, se fala em limites de fronteira. Nunca tinha se falado sobre isso. Então, as reduções não terminam com a Guerra Guaranítica e nem com a expulsão dos jesuítas. Elas continuam funcionando porque os cabildos seguem operantes. Os índios se autogovernaram através da escrita. Nessa decadência nós temos vários elementos que jogam ao mesmo tempo. Elementos de guerra, elementos de ambiente, elementos de política. E as missões, então, não têm condições de sobreviver. Os índios são simplesmente neste jogo. Eles representam nada. Uma população simples ali no fim do mundo. Nada. Nada. Na grande política europeia, da pequena Europa. Qual foi o sentido da Guerra Guaranítica? Foi essa luta pela terra, foi toda uma luta para não saírem daqui. Então, se tu pensar por esse lado, eles venceram, porque eles não saíram daqui. Ou seja, as famílias daqueles que morreram, eles podiam dizer, aqueles que morreram por nós conseguiram, foram exitosos, nós continuamos aqui, eles ficaram aqui. Chegamos no fim dessa jornada. Eu ouvi coisas que eu realmente não conhecia. Eu vi um outro ponto de vista da história,
que me é totalmente novo. A história surge com a escritura, não? E a escritura é nossa da cultura ocidental, que falam de um processo que não tem só um lado de ver. E isso me faz ter certeza absoluta o quanto é necessário trabalhar os dois lados da história, ter respeito um ao outro enquanto povo.